A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo. Boa madrugada na presença de Deus. Graças a Deus, mais uma madrugada que o Senhor nos concede de oração, de jejum e leitura da sua santa e gloriosa palavra. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura da palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu o apóstolo São Mateus, no capítulo 21 e o versículo 33, A palavra de Deus que diz assim, os lavradores maus, O versículo 33, Jesus disse, escute outra parábola, certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela, construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. E em seguida arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. E quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados e bateram um e assassinaram o outro. Mataram ainda outros e apedrejaram-os a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando, o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e mataram. Aí Jesus perguntou, e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? E eles responderam, com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E eles lhe dará a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou, vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio ser a mais importante de todas? Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou, eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzirem frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará espedaçado. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Olha que maravilha, Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, Deus, ele tem sempre os seus planos, A palavra do Senhor nos ensina que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos, os nossos caminhos, Porque, na verdade, Deus, ele quer, o Senhor, que nós
venhamos se arrepender, né, dos nossos pecados e possamos ter uma vida na presença de Deus, uma vida de temor e obediente a Deus, a sua santa palavra. Por isso que Jesus fez essa comparação, né, dos lavradores maus, né, daqueles que Deus os chama ao arrependimento, né, que eles abandonem a maldade, a vida pecaminosa, né, de maldade, para ter uma vida com Deus. Mas muitos deles rejeitam. Muitos não querem ter uma vida na presença de Deus, não querem abandonar, né, os seus pecados, as suas vontades carnais, pecaminosas, para ter uma vida de temor e obediência à palavra de Deus. Por isso que o Senhor chamou eles de lavradores maus, né? Aqueles que não querem ter uma vida com Deus, mas sim querem viver uma vida de acordo com as suas vontades, né? E por isso que nós estamos vendo, né, tantas pessoas oprimidas, né, pelo inimigo das nossas almas, porque elas não têm nenhum tempinho para buscar a presença de Deus, para cultuar a Deus, para ler a palavra de Deus. Ela tem tempo para tudo e para todos, mas ela não tira sequer uma horinha do seu tempo para ler a palavra de Deus, para orar, para buscar a presença do Senhor. Por isso que ela se torna alvo frágil, alvos fáceis do inimigo de Satanás. Pois Jesus disse que a missão dele é matar, é roubar e destruir, né? E é o que nós temos visto. Mas Jesus disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. Ele veio, né? O próprio Filho de Deus. Ele mandou seus mensageiros, como disse aqui a palavra, seus profetas, seus apóstolos, né? E mataram, né? Por conta que eles falavam e pregavam a verdade, a palavra de Deus. E por fim, ele, o próprio Filho, né, veio e eles também o mataram, o crucificaram. Mas para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Como Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue jamais andará em trevas, né? Então, quando nós decidimos, fazemos as escolhas de servir a Cristo, de ter uma vida com o Senhor, a luz de Cristo, né, ilumina nossa mente, o nosso coração, a luz da palavra de Deus, para que nós possamos entender qual é a boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Então, que Deus, meu querido, meu irmão, continue abençoando a sua casa, a sua vida, a sua família. E que você tome a decisão de entregar a sua vida a Jesus. De entregar a sua casa a Jesus, sua família, né? E você possa passar a ser um servo do Senhor. Amá-lo, adorá-lo de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Neste momento nós vamos orar. Nesta madrugada, entrar na presença de Deus em oração, pedir ao Senhor que nos salve, né? Nos liberte, nos livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Pai, nesta madrugada nós entramos na Tua presença em oração. Como diz a Tua santa palavra: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Clamamos ao Senhor, ao Deus dos céus, ao Deus dos milagres, ao Deus das maravilhas, o único Deus que tem todo o poder em cima no céu e embaixo nessa terra. Pai, oramos ali
e apresentamos ao Senhor a nossa família, minha esposa, meus familiares, seus familiares, que o Senhor salve, liberte, livre de todo mal. Oramos pela minha mãe, pela minha família, que o Senhor os abençoe, meus filhos, familiares, salvando, libertando de todo mal. Apresentamos ao Senhor, meu Deus, o Brasil, a nação, como diz a tua palavra, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor seja o nosso Deus e que nós sejamos, Pai, os teus filhos, teus servos, liberto e restaurado pelo teu sangue, Jesus. Oramos pelos encarcerados, oramos pelos doentes, pelos enfermos, pelos que se encontram nos vícios. Que o Senhor os abençoe, salve, liberte, livre de todo mal. Oramos também pela empresa onde trabalhamos. Que o Senhor abençoe, meu Deus, ali os diretores, gerentes. Abençoe cada familiar, cada amigo, parente. Deus abençoe, salvando, guardando, livrando todo mal, prosperando. Abençoando ali cada um, meu Pai, dos funcionários, o trabalho das mãos dele. O Senhor vem abençoar. Pai, abençoe em nome de Jesus. Graças te damos pelo dia que já se passou, por esta semana que se inicia, Senhor. Que seja uma semana de salvação, de libertação, de prosperidade, livramento na nossa vida, na nossa família. Entregamos todos em tuas mãos, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Pai, apresentamos, Senhor, o Brasil, a nação, as autoridades brasileiras, apresentamos ao Senhor, meu Deus, as famílias, os cidadãos de bem, que o Senhor guarde, livre de todo mal, mas os maus, os perversos, o Senhor os remova pela raiz, Pai. Entregamos em tuas mãos a nação, o Brasil, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando meu amigo, meu irmão, a sua casa, sua vida, sua família. Que o Senhor ilumine o seu entendimento para que a luz do Evangelho de Cristo, resplandeça no seu coração. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, @PR João Maria. Você vai se inscrever, você vai compartilhar a oração, a palavra de Deus para seus amigos, seus familiares. Com certeza o Senhor Deus continuará abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Fique com Deus, tenha uma boa madrugada, uma semana abençoada, de portas abertas, de fartura, uma semana de salvação e libertação na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui neste propósito de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus. Com certeza o Espírito Santo do Senhor abençoará a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Tenha uma boa noite, um sono reparador, em nome de Jesus.